Características tecnológicas de farinha de coproduto de feijão calpi foi um trabalho desenvolvido por Larissa Marinho e Camila Ribeiro, da Universidade Federal da Bahia. A produção da massa de acarajé-abará, ela tem como coproduto a casca do feijão calpi, que pode ser transformada em farinha, visando sua utilização para o desenvolvimento de novos produtos. O objetivo desse trabalho foi caracterizar a farinha da casca de feijão calpi quanto aos aspectos tecnológicos. A farinha da casca de feijão calpi foi elaborada por secagem e moagem do coproduto. Foram avaliados em triplicata a umidade, a atividade de água, os parâmetros de cor, luminosidade, intensidade de vermelho-verde e intensidade de amarelo, e também foram determinados o índice de absorção de água, o índice de solubilidade em água, a capacidade de absorção de água e também de óleo. E todos os resultados foram expressos em média e desvio padrão. A umidade encontrada, ela atende à regulamentação técnica brasileira e ao Códex Alimentários para farinha de trigo. E quanto à atividade de água, que é um parâmetro importante porque está relacionado à velocidade das reações em alimentos, o valor encontrado ele está dentro da faixa de menor velocidade das reações de oxidação lipídica e também está abaixo do valor em que há favorecimento do crescimento microbiano. A aparência de um alimento é importante para sua aceitação, porque a visão é uma das primeiras formas do consumidor inferir impressões. E os parâmetros de cor da farinha da casca de feijão calpi indicam que ela é mais escura e vermelha que a farinha de trigo observada na literatura, e também ela é um pouco mais clara, vermelha, e menos amarela que a farinha de milho, também observada na literatura. Assim, a adição da farinha de calpi em produtos que são tradicionalmente desenvolvidos com a farinha de trigo e com a farinha de milho, elas podem influenciar a aceitação pelo consumidor. Já o índice de absorção de água indica que a farinha é adequada para formulações que exijam inchaço para aquecimento, como mingau ou pudim, por exemplo. Já de acordo com o índice de solubilidade em água, a farinha não é indicada para alimentos que requerem uma boa solubilidade em água, como, por exemplo, bebidas em pó para reconstituição. Entretanto, ela pode ser adequada para aplicação em alimentos com viscosidade moderada, como iogurte ou alimentos sólidos. Quanto à capacidade de absorção de água, o resultado indica que a farinha é indicada para alimentos que precisam de hidratação para o desenvolvimento da textura, principalmente quando envolvem o manuseio de massa, como o biscoito, por exemplo. Já quanto à capacidade de absorção de óleo, que está relacionada aos constituintes hidrofóbicos, o resultado indica que a farinha não seria a melhor escolha para a formulação de emulsões e produtos alimentícios ricos em gordura. Sendo assim, a farinha de casca de feijão calpi pode ser utilizada para o desenvolvimento de novos alimentos, especialmente aqueles que demandam absorção de água. Gostaria de agradecer à Universidade Federal da Bahia, FAPESB, CNPq e CAPES.